Olá, tudo bem com você? Eu sou a Geise Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. Hoje nessa aula eu vou falar sobre as 6 dimensões do conhecimento em arte. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever, para curtir, para compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça que se interesse por esse assunto. Aqui você vai encontrar sempre os assuntos mais cobrados nas provas de concursos para professores de arte. Quer que eu fale sobre algum assunto que você tem dúvida? É só colocar aqui nos comentários desse vídeo. Bom, vamos lá. As 6 dimensões do conhecimento em arte fazem parte da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que propõe que a abordagem das linguagens articule 6 dimensões do conhecimento, que de forma simultânea e indissociável caracterizem a singularidade da experiência artística. E as 6 dimensões do conhecimento, elas perpassam os conhecimentos das artes visuais, dança, música e teatro. Essas dimensões, elas não são eixos temáticos nem categorias, mas elas são linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo assim a especificidade da construção do conhecimento em arte dentro da escola, com os alunos. Não tem nenhuma hierarquia nessas dimensões, não tem nenhuma ordem para se trabalhar com elas, mas essas dimensões buscam justamente que nesse processo de ensino e aprendizagem integre esses conhecimentos do componente curricular arte. É algo subjetivo e experiencial para o aluno. Então, essas 6 dimensões são criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão, que você pode até fazer uma mnemônica para memorizar e não esquecer. CEFREC, criação, estesia, fruição, reflexão, expressão, crítica. Vamos ver cada uma delas? Criação. É a criação que se refere ao fazer artístico, quando os alunos criam, produzem, constroem. É uma atitude intencional e investigativa que confere materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos, representações em processos e produções artísticas individuais e coletivas. Ou seja, a criação é aquilo que está nas ideias, nos sentimentos, nas representações desses alunos, é o que está dentro que se materializa. Essa dimensão está ligada ao processo que é preciso tomar decisões, passar por desafios, materializar aquilo que está dentro de si, né, os sentimentos e as ideias. É a produção artística, né, de uma maneira geral, que pode ser realizada tanto de forma individual quanto em grupo. É uma maneira de expressar esses sentimentos, essas ideias, essas representações através de algo palpável, né, algo materializado. A crítica vai se referir às impressões que impulsionam os alunos a novas compreensões de espaço onde vivem, a partir das relações que são estabelecidas por meio do estudo e da pesquisa entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas por esses alunos, né, conhecidas por eles. Essa dimensão vai articular a ação e o pensamento, envolvendo aspectos estéticos, políticos, filosóficos, históricos, sociais, culturais, econômicos. Ou seja, a partir dessas impressões que os alunos têm, das suas próprias experiências, das suas próprias vivências em diferentes aspectos, que eles vão construindo individualmente a sua própria crítica. A crítica envolve interpretação, julgamento, avaliação, gosto, né? Então, tudo isso é muito particular para cada indivíduo. A produção artística individual ou coletiva é uma maneira de expressar esses sentimentos, essas ideias e, a partir disso, estabelecer uma crítica daquilo que está sendo produzido e daquele produto final. Estesia vai se referir à experiência sensível que esses alunos têm em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à imagem, à ação, ao próprio corpo, né, e aos diferentes materiais. Essa dimensão da estesia vai articular a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, ao outro e ao mundo.
É o corpo na sua totalidade, emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto, como protagonista dessa experiência, o corpo como protagonista, ou seja, é a experiência através do corpo e das suas percepções. A expressão é uma dimensão que são as possibilidades de se exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Ou seja, é expressar fora, né, o que está dentro, subjetivo. Essa expressão, né, essa dimensão, vem da experiência artística com os elementos constitutivos de cada linguagem, né, dos seus vocabulários específicos, das suas materialidades, tanto nas artes visuais, quanto na música, quanto na dança, quanto no teatro, nas artes integradas. É a manifestação da experiência artística, expressão. A fruição é o deleite, é o prazer, o estranhamento, a disponibilidade para se sensibilizar durante a participação de práticas culturais e artísticas. Mas o aluno, né, o sujeito, a pessoa, precisa estar aberta para a relação continuada dessas produções, né, das mais diversas épocas, dos mais diversos lugares, dos mais diversos grupos sociais. É um convite sempre para apreciar, sentir, se conectar com a arte de uma maneira muito mais profunda e significativa. Como, por exemplo, se conectar com uma pintura, né, com uma música, com uma peça teatral, com um espetáculo de dança. Quando nos entregamos à fruição, estamos abertos a experimentar as emoções e os significados mais profundos que uma obra de arte, independente de linguagem, né, como eu sempre friso aqui, independente da linguagem da arte, seja visual, seja teatro, seja dança ou música, essas emoções, elas são transmitidas. Então a fruição tem muito a ver com isso, com esse deleite, com esse prazer, com essa conexão profunda com a obra de arte. A reflexão vai se referir ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições. Veja que estão sempre conectadas de forma simultânea, não tem uma ordem classificatória em relação à hierarquia. Então, na reflexão, ela passa a partir da fruição, a partir das experiências, né, e dos processos criativos, artísticos e culturais. A reflexão, ela é a atitude de perceber, de analisar, de interpretar as manifestações artísticas, seja como criador ou como leitor. Ou seja, refletir sobre a arte de uma maneira geral, só que também de uma maneira mais profunda e significativa. Então, a reflexão pode ser a partir de um objeto que eu vejo do outro, né, que um artista cria, ou a partir do meu objeto criado enquanto, né, nesse processo criativo. Lembrando que, mais uma vez, esses processos de criação, eles precisam ser entendidos como tão importantes quanto os produtos finais, o que também deve impactar profundamente a forma de se planejar as aulas de arte. Os alunos da educação básica, eles devem ter estímulos não apenas de reproduzir as formas artísticas já existentes, é importante conhecer a história da arte, o contexto, mas também criar suas próprias obras a partir dos seus próprios sentimentos, das suas próprias ideias, das percepções do mundo em que vivem. Uma produção artística que faça sentido para elas, que tenha essa conexão e que tenha essa relação com o seu mundo. Outro ponto importante é que as práticas artísticas, elas não sejam limitadas à capacidade de dominar determinadas técnicas, né, determinados códigos. A vivência artística, ela deve ser entendida como uma prática social. Como você pode ver, as dimensões do conhecimento, elas além de serem importantes, elas estão conectadas,
né? Seja para o criador, seja para o espectador, seja para o professor ou aluno, acontecem de forma simultânea e associadas às linguagens artísticas, quaisquer que forem elas. Eu vou dar um exemplo para explicar na prática como acontece isso. Você, professor, professora, por exemplo, tem uma aula sobre vanguardas europeias. E aí você fala dos movimentos de vanguarda, você mostra o contexto histórico, os artistas, obras, conceitos, e propõe como atividade individual uma produção artística com referências e conceitos surrealistas. Nesse momento, cada aluno vai produzir de acordo com as suas experiências e subjetividades, concorda? Relacionando o conteúdo abordado em sala. Cada aluno vai escolher um material, uma técnica, né, se isso for possível, trazer ideias, sentimentos, conceitos, percepções, e aí no final tem um produto materializado dessa experiência. Então aqui nesse exemplo temos várias dimensões do conhecimento abordadas, né, percebidas. A criação, que por si só já se entende que é o produto artístico materializado, é um desenho, uma colagem, uma música, por exemplo. A estesia, que depois dessa produção pronta, os alunos podem sentir as experiências a partir das sensações trazidas pelo próprio corpo ao ver, ouvir o objeto artístico produzido. A expressão como manifestação da experiência artística, a fruição, que é a apreciação, a conexão, o deleite com essa obra produzida, e a reflexão, onde pode-se pensar, refletir sobre todo o processo e sobre o produto artístico de maneira mais profunda. Percebe como acontece indissociáveis, simultâneas? Além disso, aqui nessa situação, temos um exemplo da abordagem triangular da Ana May Barbosa, na qual a apreciação, contextualização e criação são indissociáveis na metodologia em arte. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Ficou claro como as dimensões do conhecimento elas estão interligadas, indissociáveis e acontecem de forma simultânea com as linguagens artísticas? É bem simples, porque de fato é intrínseca à própria arte. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero ter contribuído para a sua compreensão nesse assunto, que esse vídeo tenha agregado valor no seu dia a dia, nos seus estudos. É um assunto que é muito cobrado, né, nas provas de concurso, e qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui nesse vídeo. E por falar nisso, se você deseja passar em um concurso público, participe agora do meu evento Aprovação. Vai acontecer dia 30 de maio, às 20 horas aqui no YouTube. Nele eu vou falar sobre os primeiros passos e os pilares para passar em um concurso público. É 100% online e gratuito. Quer participar? Clique aqui no botão e saiba mais sobre isso. Se inscreva. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.